Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e agora eu estou aqui de volta para conversar com vocês em uma sequência em vários vídeos que eu quero conversar sobre a prova da OAB, a 33ª prova da OAB, aplicada agora no ano de 2021, no dia 17 de outubro passado. Essa prova ela foi ministrada pela Fundação Getúlio Vargas, instituição essa que já vem há alguns anos ministrando essa prova. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço a gentileza de vocês para que vocês, gostando, dêem um like nesse vídeo para que outras pessoas conheçam esse conteúdo e que possa ajudar essas pessoas. Ative o sino de notificações para você receber este conteúdo e compartilhe com seus amigos para que eles possam aprender direito e processo do trabalho. Pessoal, a prova da OAB, mais uma vez, ela sempre vem recheada de todos esses conteúdos que nós conversamos aqui, tanto na série de vídeos passada, como nos outros vídeos que nós conversamos aqui, porque na realidade o que a OAB ela busca através da sua banca examinadora, da FGV, ela está buscando ali saber se o candidato ele conhece, se ele tem a base de direito e processo do trabalho. Pois bem, meus amigos, e é isso, é a partir daí que essa série de vídeos ela terá continuidade e nós iremos conversar sobre essas questões que caíram na prova passada, pois são questões do dia a dia, na realidade, do advogado trabalhista. Seja na primeira fase ou na segunda fase, o candidato ele será abordado ali o tipo de assunto e o tipo de atividade que o futuro advogado trabalhista ele vai precisar conhecer. E é nessa abordagem que eu convido vocês a assistir a esse vídeo e aprender direito do trabalho. Pessoal, essa prova foi aplicada, como eu falei, no dia 17 passado. Vamos ter como base a prova amarela e a parte de direito do trabalho se iniciou na questão 70. Nessa questão 70, o enunciado falava o seguinte, falava que Genilson e Carla, eles trabalhavam numa empresa de telemarketing e eles tinham um plano de saúde custeado pela empresa. Esse plano de saúde, que era custeado pela empresa, em determinado momento houve uma alteração no regulamento interno da empresa e a partir desse momento a empresa alterou os benefícios, o contrato do plano de saúde, né? Anteriormente esse plano de saúde ele tinha uma cobertura mais ampla e caso fosse necessário o empregado poderia ficar em quarto privativo. Aí a partir dessa alteração foi reduzida a rede credenciada e caso o empregado necessitasse, ele ficaria não mais num quarto privativo, e sim em enfermaria. Aí o enunciado, o examinador, ele pergunta a partir daí qual é a alternativa correta. O que vocês percebem aí, meus amigos? Ele tece alguns comentários ali, ele fala de regulamento interno, fala da aplicação do plano de saúde, que nós já fizemos vídeos referentes a plano de saúde aqui, sobre, na realidade, benefícios do contrato de trabalho, quando uma empresa ela oferece esses benefícios ao trabalhador. Nesse caso específico aqui, é bom você lembrar que nós estamos falando de alterações do contrato de trabalho. E quando nós vamos conversar e estudar sobre alterações no contrato de trabalho, temos que ter em mente que o estudo ele deverá
e se iniciar a partir do artigo 468 e seguintes da CLT. O artigo 468, ele nos fala que qualquer tipo de alteração no contrato de trabalho jamais não pode ser feito de forma unilateral. Ele deverá ser feito de forma bilateral, através de mútuo consentimento. É isso que a lei fala, mútuo consentimento. E ainda assim não poderá gerar nenhum prejuízo às condições do empregado. Resumidamente, é isso que o artigo 468 fala. É certo, meus amigos, que além do artigo 468, você tem que estudar, conhecer os princípios de direito do trabalho, que vocês conhecem muito bem e irão conhecer através de outros vídeos que nós vamos falar ali, né? Princípio da proteção, por exemplo. E ali você percebe que o legislador ele está buscando proteger o trabalhador. Ali está o princípio da proteção ao trabalhador. Porque o que ele coloca no artigo 468? Ele coloca uma cláusula impeditiva de alteração no contrato de trabalho, protegendo o trabalhador dos desmandos da empresa. Ocorre nesse caso, meus amigos, que nós temos que conhecer o princípio da inalterabilidade contratual. O princípio da inalterabilidade contratual, ela vem lá do Código Civil, meus amigos. Vocês devem conhecer aquele princípio famoso de direito civil, pacto sunt servanda, no qual as cláusulas contratuais estipuladas ali em contrato faz lei entre as partes. Ou seja, uma vez que houve o pacto, a estipulação das cláusulas contratuais serão elas obrigatoriamente cumpridas, pois faz lei entre as partes se tornam obrigadas a cumprir o que se encontra ali determinado naquele contrato. Entretanto, meus amigos, recentemente, principalmente após o advento do Código Civil de 2002, o princípio do pacto sunt servanda, ele foi mitigado. Quero deixar aqui claro que houve a mitigação do pacto sunt servanda. Não houve a extinção do pacto sunt servanda. Embora ele tenha sido mitigado, o pacto sunt servanda ainda existe. Só que o Código Civil de 2002, ele buscou apreciar e proteger outros princípios, como o princípio da boa-fé objetiva dos contratos, previsto no artigo 422 do Código Civil. Com base no princípio da boa-fé e nessa mitigação do pacto sunt servanda, né, prevaleceu ali que as partes elas devem atuar de boa-fé para que as partes elas não pactuem cláusulas abusivas, cláusulas impossíveis de serem cumpridas, prejudicando de forma onerosa a outra parte contratual. Por essa razão, o direito do trabalho ele também seguiu primeiramente na parte contratual do contrato de trabalho, sim, pelo pacto sunt servanda, mas também por essa mitigação, porque o legislador ele sabe que, principalmente após a flexibilização do direito do trabalho, nem sempre será cumprido tudo aquilo que foi determinado ali no contrato, porque às vezes são cláusulas abusivas. Mas, de toda sorte, o legislador ele verificou ali, ele entendeu que não pode haver alteração do contrato de trabalho, principalmente prejudicando o trabalhador. Nesse artigo 468, ele autoriza que possam ocorrer alterações no contrato de trabalho em benefício do trabalhador. Nada impede que a empresa, entendendo, ela possa alterar o contrato de trabalho a benefício do trabalhador. O que ela não pode é prejudicar.
ter uma alteração contratual de forma a prejudicar o trabalhador. Um exemplo de benefício, por exemplo, de uma alteração no contrato de trabalho que irá beneficiar o trabalhador é o aumento do salário. O aumento do salário é um benefício, vai beneficiar o trabalhador. A redução de jornada, meus amigos, muitas vezes, ela também será uma alteração contratual que irá beneficiar o trabalhador. Então, o artigo 468 autoriza somente a alteração quando beneficiar o trabalhador. Agora, quando prejudicar o trabalhador, ela não permite. E nesse caso do Genilson e da Carla, nessa questão da OAB, o que acontece? O regulamento interno, que é uma norma regulamentar da empresa, que realmente cabe à empresa regular a sua normatização, ela funciona da seguinte forma: o regulamento interno, ele adere ao contrato de trabalho das pessoas, dos trabalhadores que estão naquele momento trabalhando na empresa. Quando o Genilson e a Carla ingressaram na empresa, existia uma norma, existia um regulamento interno que os favorecia. Então, esse regulamento interno está intimamente ligado ao contrato de trabalho. Então, no caso do Genilson e da Carla, ainda que tenha sido alterado o regulamento interno, irá permanecer para eles as normas previstas naquele regulamento interno da época da contratação deles, da época do contrato de trabalho. Agora, pessoal, esse regulamento interno, ele irá surtir efeito com essas novas cláusulas e essa nova normatização para os novos empregados, para aquele funcionário, para aquele empregado que entrar amanhã na empresa. Esse novo regulamento interno irá ser determinante no contrato de trabalho. Agora, para aqueles funcionários, como no exemplo da questão, que era o Genilson e a Carla, ainda eles estão atrelados e intimamente ligados aos efeitos do regulamento interno passado. Então, não pode ter essa alteração no caso do Genilson e da Carla. Nesse caso, meus amigos, a alternativa a ser escolhida na prova amarela era a alternativa A, gabarito A, que falava exatamente isso. Falava que no caso do Genilson e da Carla não poderia haver alteração contratual. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham prestado atenção nessas informações para vocês perceberem como é que funciona no dia a dia, no direito do trabalho, e realmente é assim que funciona mesmo. É por isso que a FGV ela fez esse questionamento, porque os candidatos eles têm que conhecer esse assunto, porque futuramente, como advogados trabalhistas, seja de reclamada ou de reclamante, eles vão se deparar com isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço que vocês compartilhem, dêem um like, estaremos aqui para os próximos vídeos sobre as próximas questões de direito do trabalho. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.